projeto realizado nas escolas de Lorena tem levado para dentro das salas de aulas propostas pedagógicas que têm encantado as crianças. O projeto leva o nome de Leitura Simultânea. Era uma vez um dia de aula especial, em que a atenção estava toda voltada a ouvir novas histórias. Eles só conheciam da bandeira nos dias de feriado nacional, quando hasteavam a bandeira na escola. Será que foram as árvores que inventaram os passarinhos ou os passarinhos que inventaram as árvores? Nessa escola municipal de Lorena, uma vez por semestre, os alunos participam de um projeto chamado Leitura Simultânea. Cada professor seleciona uma história que lerá para as crianças, elabora um cartaz propaganda com a capa do livro e a resenha para que os alunos possam fazer suas escolhas. A gente prepara os professores primeiro, porque eles têm que escolher livros, leituras que vão encantar as crianças. E as professoras também se envolvem bastante, porque são elas que vão fazer a leitura e para os outros alunos, não são os dela. Então, elas se preparam para isso. Eu acho que incentiva bastante o encantamento pela leitura. As crianças escolhem os contos que querem ouvir, porém sem saber qual professor fará a leitura da história. Depois desse momento que os alunos escutam as histórias, eles voltam para sua sala de origem e lá, junto com a professora e com seus colegas, eles discutem sobre a história que escutaram. O objetivo do projeto é despertar nas crianças o interesse pelos livros e o resultado tem sido positivo. A minha história que eu ouvi foi de um sapo dentro de um saco. Entendeu? Essa história conta de um cara que estava passando pela floresta e aí ele viu um saco e dentro do saco tinha um sapo. Aí aconteceu todo um negócio que ele, sem querer, tropeçou, caiu num buraco que estava sujo, aí ele tirou a roupa, tudo. Aí uma hora ele começou a ficar louco, aí uma hora chegou umas mulheres, aí falaram para ele que não podia machucar o sapo. Aí ele foi embora, tudo, e voltou ao normal. Por causa dessa história, você vai procurar outras histórias na sua casa para você ler? Sim, porque é muito legal e também o seu vocabulário vai aumentando cada vez mais. E além de ajudar a desenvolver o vocabulário e o hábito da leitura, o contato constante com os livros colaboram com o progresso do aluno em sala de aula. Em tudo na sala de aula, no aprendizado, no desenvolvimento das atividades, no vocabulário, na aprendizagem mesmo em geral, até no modo de ser da criança, porque ela tem uma destreza maior para desenvolver, para resolver as situações de qualquer coisa que aconteça na sala. A discussão sobre as histórias mostram como o aluno interpretou o livro e ajudam a evitar novos analfabetos funcionais, pessoas que reconhecem letras e números, porém não são capazes de compreender textos simples ou realizar operações matemáticas. Uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivros em 2016 mostrou que 50% dos entrevistados não leem livros por não conseguirem compreender o conteúdo. O ler, entender e inferir, falar sobre aquilo é necessário demais. E questionar, o criticar mesmo. Que tem criança que escuta, às vezes, alguma história. Mas, tia, porque é isso que a gente quer. Que crianças não sejam só funcionais, analfabetos funcionais. E sim crianças que falem. A leitura simultânea estimula os alunos e as professoras também. Assim, o livro que eu li para eles, A Menina Bonita do Laço de Fita, que trata as diferenças. Nessa história eu acabei aproveitando para trabalhar a diferença, de cor e tudo mais, e produtos também do nosso Brasil, como o café, o feijão preto e a jabuticaba. Fique agora com o plantão da redação. Na cidade de Caçapava, a unidade móvel odontológica, além de realizar atendimento em instituições de longa permanência a idosos, também está atendendo os alunos da Escola Municipal Durvalina Costa da Silva, no bairro Germana. Segundo a Prefeitura, o atendimento em saúde bucal será realizado em diversas instituições e escolas da cidade. Em edições passadas, nós falamos aqui sobre o caso do bebê Caleb. Ele nasceu em Taubaté com a síndrome do intestino curto e precisava arrecadar 4 milhões de reais para fazer uma cirurgia fora do país. Mas o advogado da família conseguiu que o Ministério da Saúde custeasse essa cirurgia. Há quase um mês, o bebê está no Hospital das Clínicas, em Porto Alegre, realizando alguns exames pré-operatórios.
a mãe Rafaela Mello nos enviou um vídeo falando sobre a saúde do bebê. Oi, gente. A doutora veio conversar comigo sobre os exames do Caleb e ela falou que o intestino dele é muito lento para trabalhar e o músculo do intestino ele é mais lento, bem mais lento que o normal. E ela falou que eles vão fazer o possível e para o Caleb sair do centro cirúrgico com o intestino funcionando. E ela falou que a cirurgia dele está marcada para quarta-feira, às 7 horas da noite. Ela falou que vai pedir um leito na UTI, se tiver o leito, que é quase certeza ter, ele vai fazer uma cirurgia na quarta-feira, às 7 horas da noite, para poder ele ter o intestino funcionando de novo. E ela falou que essa cirurgia ela vai fazer o possível para não precisar do transplante. E se Deus quiser, o intestino dele vai sair de lá de dentro funcionando. Ela disse assim também que se caso o intestino dele não sair funcionando perfeitamente, ele vai ter que colocar uma bolsinha para poder evacuar. Mas ela falou que a chance disso dar certo é muito grande, dele sair de lá com o intestino funcionando. E se Deus quiser, gente, ora e vamos lá que vai dar certo em nome de Jesus. E muito obrigada aí vocês que estão dando essa força. Segue o repórter setorial. Depois de ser aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais, a reforma trabalhista começou a tramitar na última comissão antes de ir a plenário. O relatório foi lido na Comissão de Constituição e Justiça. Pelo acordo feito na reunião, nesta terça-feira, vão ser realizadas 2 audiências públicas para debater a constitucionalidade da reforma trabalhista. E, na quarta-feira, haverá uma reunião extraordinária para ler os votos em separado que devem ser apresentados pela oposição. Depois disso, a matéria será votada. A reunião extraordinária era para que o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, senador Romero Jucá, lesse o relatório. A intenção de Jucá, que também é o líder do governo, é que os votos em separado também fossem lidos nessa reunião, mas a oposição protestou. Eu só posso apresentar um voto em separado na medida em que eu analise, verifique se este relatório não é condizente com a minha posição e, portanto, apresente um voto em separado. Passamos por cima do regimento para que o relatório fosse lido hoje. Nós não discutimos em nenhum momento que hoje também seria feita a leitura dos votos separados e muito menos seria encerrado a discussão. A oposição apresentou requerimento para fazer audiências públicas antes da votação na CCJ, o que também causou discussão. O acordo foi que lá na sala do presidente nós teríamos 2 audiências em cada comissão. Nós estamos numa sessão extraordinária, então não cabe votação de requerimento de audiência pública. Só mais de 1 hora depois do início da reunião, governo e oposição chegaram ao acordo e o senador Romero Jucá pôde ler o relatório dele, que é o mesmo texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A análise sistêmica e despida de preconceitos da proposição revela que ela fortalece os sindicatos brasileiros, confere maior autonomia sem desproteção aos trabalhadores, reduz os custos de transação gerados pelas normas trabalhistas e desburocratiza as relações laborais, sem violar preceitos constitucionais, merecendo assim a chancela desse Senado na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A unidade móvel odontológica de Caçapava volta a atender gratuitamente a população da cidade em locais que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Exatamente. Nós estamos aqui no Lar Vicentina de Caçapava. Quem fala conosco é a dentista Alexandra Yamamura. Olá, Alexandra. Olá. Qual a proposta dessa unidade? A proposta dessa unidade é atender os pacientes que têm dificuldade de se locomover até o posto de saúde e também a população da zona rural que não tem postos na proximidade. E como que vai funcionar o cronograma? O cronograma é de acordo com a necessidade dos pacientes. Agora nós estamos fazendo um trabalho nos asilos, assim que a gente terminar de atender todos os idosos que necessitam, a gente vai fazer atendimento nas escolas e assim conforme a necessidade da população.
É a primeira vez que o asilo oferece um atendimento odontológico? Desta maneira de unidade móvel, sim. O atendimento já existia, mas dentro das unidades de atendimento convencionais. E quantas pessoas já fizeram algum tipo de tratamento aqui com vocês? Desde o início do funcionamento dessa unidade móvel já foram atendidos 100 pessoas. Quais os serviços oferecidos? Nós oferecemos serviços preventivos e curativos, como restaurações, pequenas cirurgias, limpezas, aplicação de flúor. E o que é necessário para ser atendido aqui na unidade? Os documentos, os mesmos necessários para ser atendido dentro do sistema, né, que é o RG, comprovante de residência e o cartão do SUS. Muito obrigada, Alexandra. A unidade permanece aqui no asilo por mais 2 semanas. Segue o repórter setorial. O SUS, Sistema Único de Saúde, disponibiliza de forma gratuita medicamentos para tratamento contra asma. O frio chega e com ele a tosse da Ana Clara também. Aí a mãe Ana Maria já sabe que a filha vai ter mais uma crise de asma. A pequena só tem 7 anos, mas sofre com o problema desde muito cedo. E quando está em crise, conta que não pode fazer quase nada. Eu fico cansada e não consigo brincar. E minha mãe não deixa eu brincar com meus ursinhos de pelúcia que eu tenho. E também eu não posso brincar com areia por causa dessa tosse. A Natália, irmã da Ana Clara, também tem asma desde bebê. A adolescente já se adaptou às limitações que a doença traz e anda com o que ela mesma chama de kit dentro da bolsa. Eu ando com a minha bombinha, o espaçador e os remédios da crise. Muitos dos remédios que a Natália e outros pacientes precisam para controlar as crises de asma estão disponíveis de graça na farmácia popular. Basta relevar a receita médica e um documento do paciente. Com 2 filhas asmáticas, Ana Maria garante que poder receber os remédios sem pagar nada faz a diferença na vida da família. Agora não estou gastando, mas no começo gastei muito. Porque agora eu estou pegando os remédios. Então, poder pegar esses remédios na farmácia popular fez diferença para você? Fez, né? E muito. Porque já é um dinheirinho que eu gasto. Serve para fazer outra coisa, né? O dinheiro que eu ia comprar o remédio. A asma atinge os brônquios, tubos que levam o ar para dentro dos pulmões. Entre os principais sintomas da doença estão a falta de ar ou dificuldade para respirar, sensação de peito apertado ou peito pesado, chiado no peito e tosse. A asma é desencadeada por fatores como ácaros, fungos, pólen, animais de estimação e poluição. Alguns cuidados simples com a casa e o tratamento adequado da doença são essenciais para controlar as crises e oferecer ao paciente mais qualidade de vida. Você tem que ter uma casa pelada, uma casa sem quase nada, né? Nada de bicho de pelúcia, tudo que vai acumular poeira e que vai fazer com que ela seja mais exposta a uma poluição, que vai desencadear a sua crise, a asma é uma inflamação. Então, na hora que você... E é ligada com alergia, né? Então, o que você respira, você vai desencadear uma inflamação, você vai piorar. Então, isso vai demaciar, quer dizer, inchar o seu brônquio, fazer você ter crise. Então, a gente tem que evitar bicho de pelúcia, evitar ficar com cheiros fortes, de preferência encapar colchão, encapar travesseiro, né? Limpar a casa antes de dormir. O que acontece fora da nossa região também é notícia aqui, no Giro News. Ok, vamos às notícias. O governo fala sobre a suspensão da venda de carne brasileira aos Estados Unidos. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, concedeu entrevista coletiva para falar sobre a suspensão temporária. Segundo o ministro, os indícios apresentados pelos norte-americanos não representam perigo à saúde pública. O que é exportado para os Estados Unidos é o dianteiro do boi, é onde de fato é feita a vacinação. Muitas vezes a vacinação é profunda, ou seja, a peça às vezes está bonita, quando você abre a peça, ele aparece algum problema, como eles detectaram lá. Recentemente nós tivemos um problema semelhante no Chile, não sei se vocês se recordam disso. Recentemente o Chile também nos alertou para esse tipo de problema. A orientação da equipe técnica foi que a partir daí fosse feito o fatiamento, e o que evitou esse tipo de problema. Trabalhadores têm até a próxima sexta-feira, do dia 30, para sacar o abono PIS/PASEP 2015. São mais de R$1 bilhão disponíveis na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil para trabalhadores e servidores públicos que tenham cumprido pelo menos 30 dias de trabalho em 2015. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está elaborando regulamentação e pode liberar a vacinação em farmácias em todo o país.
Entretanto, entidades médicas temem que a resolução possa precarizar o serviço de vacinação e colocar em risco a população. Atualmente, além da rede pública, somente clínicas de vacinação podem oferecer o serviço. Ok, daqui a pouco eu volto com outras informações aqui da nossa região. Cresce o número de empregos formais no Brasil. Aguarde um instante, é no próximo bloco.